E a gente percebe nitidamente que a ABIMAQ está sempre no noticiário, menos criticando e mais sugerindo. Sim. Isso se deve, obviamente, a um corpo técnico que você tem, onde faz levantamento, onde estuda, onde você direciona esse estudo em benefício daquilo que o associado quer, até porque você tem um contato muito grande, diário, com todos os associados, no sentido de saber quais são as dificuldades, os problemas. Então, nesse sentido, eu queria que você explicasse um pouco como é que a assessoria de imprensa e a visibilidade desses temas pode ser uma aliada junto a quem decide, junto ao governo, junto ao Senado, junto aos decisores do país. Como é que você vê o trabalho de imprensa no sentido de dar voz para os problemas do setor? É importante equipe, né? Sem equipe é impossível. Lembra que eu falei que, na outra resposta, que 80% do nosso tempo, dos líderes das empresas, 80% do tempo é comunicando. Mas eu vou comunicar o quê? Eu vou comunicar uma estratégia que foi traçada. E quem traça a estratégia é a equipe. Não existe ninguém que consiga fazer sozinho. Tem até uma pessoa da imprensa, né, que já faleceu, é o Tuta, que ele falava, ninguém faz sucesso sozinho. Né? Verdade. Essa frase é perfeita. Então, o que acontece, você primeiro tem que ter a equipe. E traçar a estratégia e os técnicos que vão conhecer no detalhe os pontos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que defender temas. Aí eu estou falando não no caso das empresas, mas no caso de uma entidade de classe. Você tem que defender temas que são bons para o país, bons para a sociedade. Né? Muitas vezes eu vejo pessoas se perdendo, defendendo algo que é muito bom para ele e que é a sobrevivência dele, a sobrevivência de um determinado número de empresas ou de um setor, que eles não vão viver sem aquele benefício ou aquele tema, mesmo que seja em detrimento de outros setores, mesmo que seja em detrimento de parte da sociedade. Ora, isso não é, vamos dizer, a forma mais correta de se utilizar a imprensa. Né? Utilizando a imprensa olhando para o próprio umbigo. Isso não é bom, porque você vai perder credibilidade. Com certeza você vai perder credibilidade e vai criar haters. Né? E você vai levantar aquele que pensa diferente contra a sua ideia. Tá? No terceiro ponto da sua questão, a imprensa, ela pauta. A imprensa ela é pautada, mas ela é pauta. Então, o que acontece? Muitas vezes, já aconteceu comigo muitas vezes, eu tenho um tema que eu julgo importante, a gente coloca para a imprensa para ver se ela considera importante. Então, eu fiz o meu trabalho de pautar a imprensa. Então, eu pautei, olha, tem um tema aqui. Aí, esse tema, se ele é pautado pela imprensa e ele é divulgado pela imprensa, ele vai pautar. Vamos pegar um exemplo, o executivo, né? O poder executivo. Então tem um tema que eu quero que o poder executivo faça, algum caminho que eu quero que ele trilhe. Então a imprensa é uma excelente ferramenta, se a gente usar com bastante honestidade, clareza, transparência, a imprensa ela vai acabar pautando aquele tema junto à sociedade. Então a gente vê muitas vezes um órgão da imprensa traz um tema que não estava na mídia e, de repente, nos dias seguintes, a gente começa a ser procurado por outros canais de imprensa para tratar daquele tema que eu comecei numa mídia. Então é importante você usar a mídia correta, a mídia responsável, que fala a verdade e que trata os temas com transparência e clareza. Você pauta a imprensa e aí a imprensa vai pautar o poder executivo, a sociedade ou quem você queira que seja pautado. Então essa é a importância fundamental da imprensa.